Bom dia, classe, tudo bem? Eu sou a Paola, isso aqui é nossa cozinha, nossa, porque é de vocês e minha. E eu decidi fazer um vídeo diferente hoje, que são algumas dicas para cozinhar melhor. Fiquei pensando e escrevi uma lista de quais são as coisas que eu acho que podem te ajudar a comunidade na hora de cozinhar, a cozinhar melhor, a que o resultado seja melhor. Então vamos para elas agora. 10, 12, 15, algumas dicas para cozinhar melhor comigo. Nossa, que delícia! E é isso. Primeira, number one, dica número 1. Pode parecer ridículo, mas não é. Tá com vantagens. Eu acho que quando a gente não está com vantagens, tem zero vontade de cozinhar, cozinhar fica muito mais difícil. E é óbvio, eu sei que muita gente precisa cozinhar todo dia e não importa se tem ou não tem vantagens. Mas por que eu trouxe esse assunto aqui no início? Porque eu acho que vale a pena ser inteligente o suficiente para calibrar a receita com as nossas vantagens. Então, maiores as vantagens, maior energia física, talvez mais complicadas as receitas ou com mais passos. O que eu acho que vale a pena, porque é verdade, nem sempre a gente escolhe quando quer cozinhar e não, às vezes a gente tem a obrigação mesmo, né? Eu fui cozinheira a minha vida inteira, ia trabalhar todos os dias, alguns dias estava mais afim do que outros, óbvio, mas às vezes em casa a gente tem que cozinhar todos os dias, né? Tem filho, não dá pra falar, não tô afim, então. Mas o que sim vale a pena? Calibrar as tuas vantagens com o grau de dificuldade da receita escolhida. Então, às vezes é melhor fazer um pão com manteiga, um ovo frito e uma maçã para um almoço, para um jantar, do que embarcar em uma receita mais difícil, que envolve lavar, cortar, picar, refogar, saltear. Se a gente não tá afim, o resultado final não é o mesmo. Dica número 2. Montar a praça. Quando a gente cozinha, é como se a gente tivesse, cozinhar demanda uma organização, né? É importante ter as coisas que a gente precisa por perto. Então, eu vou te explicar como montar uma praça para você cozinhar melhor, mais rápido e dar menos rolê dentro da cozinha, ou seja, perder menos tempo e ser muito mais eficiente na hora de cozinhar. Primeira coisa, vamos usar uma tábua para cozinhar. Eu já te falei várias vezes que é bom que a tábua tenha certo peso e certo tamanho, que não seja muito pequenininha, nem que seja de plástico ou de vidro, que não tenha peso, porque ela sai andando, ela não te dá uma superfície sólida e fixa para você trabalhar. Primeiro passo, então, uma tábua. Mas para a tábua não se mexer na bancada, eu preciso colocar embaixo algum suporte ou alguma coisa que deixe a tábua fixa no lugar. Pode ser uma dessas borrachinhas, um paninho de pia mesmo, um pouco molhado, ou pode ser papel toalha, também molhado, claro, ou um paninho de pia. E dessa maneira a tábua ela fica firme no lugar. A segunda coisa, vamos precisar um pano de prato. Ele pode ficar na bancada, tem gente que gosta de ter o paninho na bancada, tem gente que gosta de ter o paninho no avental, tem gente, eu me incluo, que gosta de ter o paninho no ombro, talvez não seja a coisa mais elegante do mundo, mas tenha um paninho onde você quiser. Faca, a ferramenta que você precisa, certo? Se você vai passar um tempo cozinhando, fazer um macarrão com molho, você vai precisar mexendo as coisas no fogão, talvez experimentando alguma coisa, talvez pegando alguma coisa. Então, uma tigelinha pequena ou uma jarrinha pequena que tenha 1 ou 2 colheres na água é importante, porque ajuda a não ter essas colheres que você vai usando soltas na bancada. O que a gente quer ao montar uma praça é manter constantemente, ao longo do tempo que a gente cozinha, uma bancada organizada, para que vocês não se percam em uma grande bagunça. Então, se eu vou deixando colheres jogadas, ingredientes jogados, 5 minutos depois de começar a cozinhar, a bancada fica muito desorganizada e aí a minha cabeça se desorganiza, né? Eu não sei para onde eu tô indo. Tábua, suporte, algumas colheres, a minha faca. Ter as ferramentas que eu vou usar por perto
Isso também não somente facilita e me organiza, como diminui o tempo que eu circulo na cozinha de um canto para o outro. Nas cozinhas profissionais, as praças, elas se montam pensadas para que o cozinheiro não saia do lugar. Então pensem junto comigo, uma cozinha profissional com 4 ou 5 praças, entradas, sobremesas, acompanhamentos, peixes, carnes, massas, já são 6 praças, 6 cozinheiros, 6 ou 7 cozinheiros. Imagina esses 6 ou 7 cozinheiros o tempo todo se mexendo para pegar o que eles precisam. A cozinha seria uma zona. Então, por isso que as praças, elas têm que ter tudo para que os cozinheiros fiquem fixos no lugar, cozinhando e tendo a distância de um braço tudo que precisa. Isso simplifica e isso diminui o tempo que você usa para cozinhar, porque você fica quietinho. Então você gasta 1 ou 2 minutos montando essa praça, mas você diminui muito o tempo que você usa para cozinhar. Outra coisa super importante é ter um lixinho por perto. Então pode ser que tua lixeira esteja perto, mas é sempre bom ter uma pequena tigela onde a gente vai descartar o que a gente usa. Então vamos supor que eu vou descascar uma batata. Muita gente faz isso, esse gesto, ou direto na tábua. Horror, não faz isso. A tábua é para cortar. Não é nem para descartar, nem para manter as coisas. É para cortar, para processar. Mas não se jogam as cascas acima da tábua. Isso está errado. E muita gente faz também descasca na pia. Também não se faz. Não tá certo. Porque se você precisa lavar algo, você vai ter casca de batata na pia. Se você quer lavar a sua mão, você vai ter casca de batata na pia, vai ficar tudo mergulhando na água. Descasque, corte, descarte as coisas em uma pequena tigela e você vai ter sempre a bancada arrumada. Uma pequena lixeira, tábua, firme, faca, colheres, as ferramentas por perto. Isso é montar uma praça. E o paninho. Terceira dica, fácil. Mas muita gente não faz. Leia a receita do começo ao fim, porque pode ser que no meio da receita você perceba que precisava de meia hora para deixar de molho, ou deixar descansando de um dia para o outro, ou aparece no meio da receita algum processo que você não conhece, ou te peça algum equipamento que você não tem. Então é importante ler a receita de começo ao fim, para ver quanto tempo leva, qual é o equipamento que ela está te pedindo, e se de fato você está afim de fazer essa receita. Um outro parênteses, hoje em dia muita gente não usa livro, né? Vai nas internet, como por exemplo o caso de você estar aqui agora comigo, para buscar receitas. Acho ótimo, mas tente buscar boas referências. Mas eu venho te dizer uma grande verdade aqui e agora, que fique bonito na foto, o que fique bonito na tela, não quer dizer que esteja bom. Então é bom buscar inspiração em pessoas que tenham certa experiência no que estão fazendo. Nada contra todo mundo ser influenciador de gastronomia, zero problema. Eu sigo muitos perfis que fazem receitas lindíssimas. Recentemente aprendi a ter um olhar onde eu reparo que a receita ela é linda, mas eu te garanto que não funciona. Sabe, eu aprendi a distinguir quando alguém consegue fazer receitas bonitas para a imagem, mas eu sei que no paladar não vão estar boas. É só para você prestar atenção de que muitas vezes tudo que brilha não necessariamente é ouro, e para você saber buscar influências na hora de cozinhar. Por quê? Simplesmente porque você quer que a tua receita dê certo no final. Só. Dica número 4. Faz a mise en place. Mise en place é um termo da cozinha profissional, não quer dizer mais do que colocar as coisas por perto, montar a praça. E isso vai te ajudar muito a você cozinhar mais rápido. Sabe aqueles vídeos, tipo esses, ou os vídeos do meu canal, ou muitos outros vídeos onde você vê que o cozinheiro faz pá, 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 joga tudo e fica pronto? Isso é porque a gente tem uma boa mise en place. Então vamos pensar juntos, eu vou fazer um arroz, hipoteticamente. Eu tenho arroz, eu tenho uma folha de louro, um dente de alho e um gengibre. Se tudo tá aqui perto, eu vou pegar uma panela, estico o braço, eu tenho meu óleo e eu vou refogar o alho, o gengibre, o arroz, a pitada de sal. Agora imagina se a cada uma das coisas que eu quero colocar, eu preciso ir até o meu armário procurar. Eu vou fazer um arroz. Eu saio daqui, eu busco o arroz. Eu volto. Eu saio daqui, eu busco o louro, eu volto. Eu saio daqui, eu busco o gengibre, eu volto. Por isso que eu insisto tanto na importância de montar a praça e ter a mise en place por perto. Por mais simples que seja a receita, e ainda mais quando é mais complicada,
vai te ajudar a cozinhar muito mais rápido. Número 5, uma dica importantíssima que não muita gente fala, mas que eu quero que você comece a prestar muita atenção. Escolha o tamanho certo da panela, da forma ou da assadeira, porque vai mudar absolutamente tudo. Por que a gente tem tantos tamanhos de panela e tantos tamanhos de assadeiras ou de tigelas? Porque elas precisam ser coerentes com o tamanho daquilo que a gente está cozinhando. E uma receita pode falhar miseravelmente se você escolhe a forma errada. E isso é fato. Exemplo, eu preciso cozinhar macarrão. Quanta gente não faz macarrão na manteiga, né? Porque é muito rápido. Vamos supor que eu vou cozinhar macarrão só para mim, para uma pessoa. Então, eu escolhi uma panela pequena, pouca água, sou eu, não quero, né? Eu acho absurdo ter que cozinhar macarrão, é muita água, não quero. Então, vou pôr pouquinha água, panela pequena. Vou colocar meu macarrãozinho. Esse macarrão cozinha em 9 minutos. Primeira coisa que acontece é que essa panela pequena, com essa quantidade de água, por mais pouca que seja, olha como ela chega e fica no nível o tempo todo. Então as chances da água cair para fora, molhar todo o teu fogão, são grandes. E o que acontece? Por que o macarrão vai ficar tudo empapado e baboso, né? Não vai ficar em uma textura boa. Porque não tem suficiente água para que o amido do macarrão se dissolva nessa água. Então ele vai ficar, esse amido que a massa solta quando cozinha, vai ficar grudada no macarrão. Então vai parecer que você está comendo uma gelatina. Definitivamente não é a ideia quando a gente quer comer um macarrão gostoso al dente, por mais simples que seja, só com azeite e sal. Poderia ser uma delícia ou não. Enquanto isso cozinha, falando em panelas, vamos para um outro erro muito comum. Vamos fazer de conta que eu vou fazer um peito de frango, umzinho, sozinho. Eu vou cozinhar só para mim e eu vou fazer só um peito de frango. Quero fazer ele grelhadinho, um clássico do brasileiro, peito de frango grelhadinho. Vamos supor que eu escolho essa frigideira. Ela é maior, ela é bastante maior do que meu peito. Vou colocar o peito aqui para vocês entenderem. Todo esse espaço da frigideira aqui, desastre, porque agora eu tenho que limpar, só para poupar tempo, agora eu tenho que limpar o fogão. Todo esse espaço da frigideira aqui, vazio, quando o meu peito de frango esteja dourando, aqui não vai ter nada, vai queimar e vai esfumaçar e vai ficar bem escuro e queimado. Provavelmente uma coisa que vocês vão fazer para eu evitar que a água caia para fora, eu tô baixando a temperatura do fogão. Quando eu baixo a temperatura do fogão e eu impeço o fervor bem forte, eu impeço também a massa de se movimentar. O que acontece? Ela gruda. Então aquele macarrão baboso, grudado um no outro, é pelo simples fato de não ter a panela certa, a quantidade de água certa. Então, se eu escolho uma frigideira que tem um tamanho apropriado àquilo que eu estou cozinhando e eu tenho menos superfície vazia, menos superfície seca, eu consigo cozinhar melhor e evitar que aqui queime. Então, se eu estou dourando esse peito de frango com azeite de oliva, sal, pimenta e limão, sei lá, muito provavelmente, nessa frigideira maior, eu ia ter toda uma borda muito queimada. E aqui eu evito isso e eu consigo cozinhar melhor e sem queimar absolutamente nada. Então, é importante. Da mesma maneira que se eu quiser dourar frango numa frigideira pequena, não ia conseguir nunca. Porque para eu dourar, eu preciso ter evaporação. E se eu tenho a frigideira toda cheia de proteína, eu não vou dourar nada nunca. É um exemplo simples para vocês sempre tentarem que tenha uma proporção certa entre o tamanho do que vocês querem cozinhar e a forma que vocês vão usar para cozinhar. Isso pode estragar uma receita. Então, tá vendo? É isso, vou economizar tempo, mas vou ter que limpar. Sim, exato. É muito bom. Então faz muito sentido essa economia, quando na verdade depois você tem que fazer tudo de novo, você tem que tirar tudo, limpar o fogão inteiro que você tentou economizar tempo. Vou tirar ele daqui agora, mas antes de tirar eu vou te mostrar a água. O macarrão precisa sempre o triplo de água. Então, tá ruim? Não, mas tá baboso. Não tá impecável, perfeito. E ainda a água caiu para fora. Então é sempre importante
tamanho certo da panela escolhida. Da mesma maneira que você não vai escolher uma panela muito grande para cozinhar só uma xícara de arroz. Então sempre pensa nisso. É proporcional a forma, a panela ou frigideira que eu estou usando para a quantidade que eu estou cozinhando? Isso vai te ajudar muito. Enquanto eu limpo o fogão, vamos falar sobre o que eu acho que de todos esses talvez seja um que pode estragar muito o resultado da receita. E é um erro que eu vejo todo mundo, inclusive na minha casa, meu próprio namorado, fazendo o tempo todo. Não adianta quantas vezes eu falo para ele, ele continua errando. Que é pré-aquecer as frigideiras e as panelas e como isso impacta na receita. Dica número 6. Preste atenção. Como regra geral, quase sempre, só se a pessoa fala o oposto, você vai pré-aquecer as suas panelas, as suas frigideiras e por sobre todas as coisas o forno, quase sempre. Raramente você vai colocar algo no forno frio. Mas pode fracassar espantosamente a tua receita se você não tomar esse cuidado de realmente pré-aquecer a superfície onde você vai cozinhar. Muita gente não faz isso, muita gente teme o excesso de cor, a caramelização, que é um grandíssimo erro, porque é lá que está o sabor. Então vou te mostrar uma coisa muito simples, que é um peito de frango feito numa frigideira fria. Então você vê a tristeza. Muita gente começa colocando azeite na frigideira fria. Errado, você vai colocar muito mais na frigideira fria do que se você aquece a frigideira e depois você coloca o azeite. Quando o azeite está frio e a frigideira está fria, você vê menos a quantidade do azeite. Quando a frigideira está levemente quente, você coloca o azeite, ele muda a sua viscosidade, ele fica ligeiramente mais líquido e aí você consegue ver de fato a quantidade que você precisa. Ou seja, você vai usar menos quando a frigideira está quente. Aí vamos supor, né, um peito bem simples, só aquele peitinho de frango de hospital, um pouquinho de sal, mais nada. O que muita gente faz? Bota aqui na frigideira, fria, fica esperando esse negócio. Muito provavelmente a primeira coisa que vai acontecer é que vai grudar, porque quando a frigideira está quente, as coisas grudam menos, bem menos. Claro, as minhas frigideiras são ótimas, essa aqui é de triplo aço inox, a outra é de teflon. Isso ajuda muito, mas ainda mais assim, se você não tem as melhores frigideiras do mercado, vale muito mais a pena que você tome esse cuidado. Então lembre-se, sempre, a frigideira tem que estar quente, as panelas também, só se, claro, se for ferver a água e essas coisas. O azeite está aquecendo, então vou colocar outro pedacinho de frango agora com essa frigideira pré-aquecida, certo? E vamos ver a diferença. Esse entrou depois, esse entrou primeiro, certo? Essa eu consigo tirar facilmente, ó. Tirei. Claro que eu adoraria muito mais, pra mim tá palidíssimo, né? Mas olha essa. Ó. Gruda completamente quando a frigideira tá fria. E aí quebra. Então nunca você vai dourar nada, nem refogar, nem fazer a cebola do arroz com a panela fria, ok? Quando você coloca na panela fria, você não tem a temperatura certa para de fato cozinhar, então a maioria das proteínas, né, peixe, carne, frango, vão começar a soltar água. A água, que é a suculência do grelhado que você quer, no lugar de ficar dentro, vai começar a sair. Porque o calor não é suficiente para aquela famosa palavra que vocês devem ter ouvido muito, selar a carne, que não é mais selar a carne do que ter temperatura suficiente para dourar por fora, mantendo a suculência por dentro. Então, quando a temperatura é baixa, você vai ver que a carne, o frango, o peixe soltam toda a sua água, que não é mais do que aquela suculência que você quer no grelhado, começa a ferver, não doura e fica um espanto. E olha, aqui tem um bom exemplo daquilo que eu falei quando eu estava falando de escolher pouca coisa para uma frigideira grande. Isso aqui é pouco para essa frigideira. Então, enquanto isso doura, o que acontece aqui? Começou a queimar. Tá vendo que está queimando? Porque essa frigideira ela é muito grande para pouca proteína, para pouca coisa. Proteína pode ser tofu, pode ser um cogumelo. Eu poderia estar dourando um queijo, um peixe, um camarão, uma carne, uma batata, não importa. Mas ó, enquanto eu douro, olha essa concentração de calor aqui
que não tem nenhuma umidade para abafar esse calor extremo, porque a umidade está aqui, queimou tudo. E essa fumaça preta, por mais que meu franguinho esteja bonito, vai passar no sabor do frango ou da coisa que eu esteja cozinhando. Então, para cozinhar pouca coisa, eu deveria escolher uma panela menor, frigideira menor. Vai lavar isso aí agora. Sofrimento. A mesma coisa com as frigideiras e o tamanho certo, a proporção entre o produto que você quer cozinhar e o tamanho da frigideira e da panela acontece no forno. Então temos algumas assadeiras aqui. Se eu coloco aqui pouca coisa, bem pouca coisa, muito provavelmente as bordas vão queimar dentro do forno. Da mesma maneira que se eu encho de muita coisa, não vai ter a possibilidade de ter uma evaporação de calor, que as coisas, elas juntas no forno, elas vão soltar a sua água e as coisas vão ficar fervidas e sem cor, sem dourar, sem caramelização. Da mesma maneira que é preciso que eu pense se a assadeira que eu vou levar para o forno, ela é muito alta. Porque se ela é muito alta e eu coloco aqui um filezinho de peixe, a água que esse peixe solta vai formar aqui, vamos supor, uma espécie de nuvem de vapor e o calor não entra, porque é muito alta. Se for mais baixa, essa água aqui, a proteína que eu coloquei, ou os legumes que eu coloquei, vamos falar de abobrinha, eu coloco a abobrinha, quero que ela doure. Se eu coloco ela aqui, ou se eu coloco ela aqui, paredes baixas, aqui, paredes altas, mesma temperatura de forno, mesmo tempo, aqui vai dourar, aqui não. Porque aqui tem paredes muito altas, a umidade não evapora, ela volta para o legume e o legume fica molhado. Aqui evapora, consequentemente doura. Dica número 7, talvez uma muito importante. Temperos moídos na hora, muda tudo. Primeiro, eu quero te mostrar o moedor de pimenta do reino. Então, isso é um moedor, é aqui onde você vai colocar a pimenta. Todo mundo concorda comigo que uma comida bem temperada é uma comida muito melhor do que uma comida mal temperada. Então, como temperar a comida é muito importante e é garantia ou não de que teu prato seja bem sucedido. Para isso, dica fundamental, usa temperos frescos. Frescos, nesse caso, eu não estou falando de ervas frescas ainda, eu estou falando dos temperos tradicionais que a gente usa no dia a dia. Pimenta do reino, cominho, coentro, pimenta branca, noz moscada. Usar eles nos grãos, nas sementes, do jeito que eles são e moê-los na hora. Então vamos começar com pimenta do reino, por exemplo. A pimenta do reino é um fruto, é uma bei, não sei como se fala em português, seco. A preta e a branca são exatamente a mesma, ok? A verde também. A verde é o fruto verde, a preta é ele inteiro, a branca é descascada. A branca é mais forte, por incrível que pareça, e a preta é mais aromática e a branca é mais apimentada. Quando a gente compra ela moída, eu vou te mostrar a carinha dela agora, mas vamos fazer um teste. Quando eu consigo moer na hora, o que eu vou ter? Primeiro eu vou ter muito mais perfume, porque eu tô moendo o grão na hora, eu tô esmagando esse grão na hora. A vida inteira desse grãozinho está sendo esmagada na minha frente e eu vou pegar tudo que ela tem para oferecer, e ainda mais se eu consigo que seja fresco, né? Porque uma coisa que acontece muito com temperos é que a tua gaveta de temperos talvez tenha envelopinhos de temperos de 1970, quando a tua mãe caçou lá o primeiro casamento dela. Por algum motivo, ninguém olha a data dos temperos. Temperos em grãos, moídos na hora e o mais frescos possíveis são garantia, eu te juro, de um sabor muito superior. Quando a gente consegue moer a pimenta do reino na hora, talvez você não saiba se você tem um pimenteiro desses, mas você consegue regular o tipo de moagem que você quer. Esse parafuso aqui, ele mais solto, ele vai moer mais grosso. Então você pode temperar uma carne, um frango, um assado. Se você aperta mais um pouco, ele vai moer ligeiramente mais fino. Então, legumes, molhos, sopas. Se você aperta mais ainda, vai moer ainda mais fininho. Então, quando você não quer sentir o grão, você quer a sutileza, aperta mais. Então, de um mesmo grão, com o mesmo
apetrecho, você tem 3 tipos de moagens diferentes de pimenta do reino. Fora o perfume eu consigo sentir desde aqui. Agora vamos pegar a pimenta que você compra antes de me conhecer, a pimenta do reino moída, e vamos ver o que acontece. Qual é a carinha dela? Não parece terra? Então por quê? Porque provavelmente aqui tem um pouco de terra e tem o talo do grão da pimenta, e pode ser que tenha folha também. A textura é meio de pó, o gosto é meio terroso, não é legal, porque tem moído junto folha, talo, alguns outros coisinhos que venham junto na hora da colheita. Quando você compra o grão e moe em casa, você tem a garantia de que você está moendo só o grão de pimenta. Eu amo pimenta moída na hora e para mim muda tudo. A mesma coisa, noz moscada. Noz moscada é um tempero tão maravilhoso para molho branco, bechamel, sopa de batata, purê de batata, nhoque, algumas massas, alguns bolos, algumas bolachas, Nossa, tem uma torta de pudim, uma torta de flan que eu faço, que a gente rala noz moscada em cima, que é delicioso. É um tempero absolutamente delicioso, mas se você compra em pó é a mesma coisa, vai parecer terra. Geralmente quando você compra noz moscada já vem com um raladorzinho assim de boneca, mas que funciona bastante decentemente para ralar na hora. E o que acontece? Você vai usar muito menos, vai render muito mais e realmente vai perfumar o teu prato. Coentro, mostarda, cominho, a mesma coisa. Você pode usar um pilão. Eu queria que você sentisse os cheiros disso aqui. Chega a ter um cheiro cítrico até, do frescor do grão. Nada a ver com esse envelopinho de tempero de coentro ou de cominho moído que você já vai comprar. Me desculpem, fabricantes de temperos moídos, mas comprem temperos em grãos inteiros e moam na hora. A diferença é radical, é outra coisa, é o dia e a noite. Agora que aprendemos que os temperos têm que ser frescos, como temperar? Já te falei isso em outros vídeos. Sal, com a mão, sempre. A melhor maneira de você calcular e entender e começar a conectar, aponta os teus dedos com a cabeça na hora de pensar quanto temperar, é assim que você vai aprender. Então eu vou temperar com a ponta dos dedos. Sal, pimenta. Vou escolher moer mais fino, porque meu peito de frango é pequenininho, fininho, claro. Se eu estivesse fazendo um frango inteiro, eu ia escolher moer a pimenta mais grossa, provavelmente. Então, olha como é versátil ter um pimenteiro. E aí, um pouquinho dessa mistura fresca que eu fiz na hora, cominho, mostarda, coentro em grãos, esmagadinhos no meu pilão. E olha só, eu tô misturando a minha proteína, né, o bichinho que eu vou cozinhar, aqui num prato, fora do fogão. Eu vou cozinhá-lo já temperado. Não quer dizer que você não possa ir temperando na frigideira, mas eu tô temperando as proteínas, alguns legumes, algumas coisas tempero antes. E uma outra dica que eu vou enfiar aqui no meio dessa é proteínas, cozinha não gelada, geladeira. Carne, peixe, frango, sobretudo carne de boi, tira com antecedência pelo menos uns 20 minutos para não cozinhar gelada. Por quê? Por quê? Por quê? Porque se o interior está gelado, você vai dourar e caramelizar a superfície da carne, mas o ponto dentro você vai demorar muito mais tempo em chegar. E é ali que você tem às vezes uma carne muito dourada e crua por dentro, ou uma carne muito dourada e fria por dentro, sobretudo se você quer servi-la ao ponto para mal. Vamos falar sobre uma outra coisa que muita gente tem medo e é sobre dourar e caramelizar. Então, dica número 8. Não tenha medo de dourar e de caramelizar, vai mudar tudo aquele seu grelhadito. Pré-aquecer a frigideira, já falamos que é bastante importante. Vou escolher a gordura, nesse caso vai ser azeite, pode ser óleo, pode ser banha, pode ser manteiga. Como que eu sei que a frigideira está quente? Bom, eu vou colocar a mão com muito cuidado, certo? E obviamente ela tem que estar quente, mas não esfumaçando. Se começa a sair fumaça na frigideira seca, é porque passou de ponto.
é porque está queimando muito. Então qualquer coisa que você coloque ali, sobretudo se você for colocar teu fio de gordura numa frigideira que está saindo fumaça, essa gordura vai pegar fogo. Então cuidado, tem que estar quente mesmo, tem que estar pegando fogo, certo? Um fio de azeite. Uma frigideira que tem uma proporção adequada para a quantidade que eu vou cozinhar, como já vimos. E ó, esse barulhinho quer dizer que a frigideira está quente. E agora o que eu preciso fazer? Segurar o meu desejo de chacoalhar a frigideira, porque eu quero dourar. Eu quero dourar essa superfície do frango com a frigideira quente. Eu quero caramelizar. Eu quero que os açúcares naturais da coisa que eu estou cozinhando, em contato com o calor, fiquem dourados, como se fosse um pão crocante dourado, como se fosse um bolo dourado, como se fosse um peito de frango dourado. Eu quero caramelizar, então eu preciso esperar. Não posso ficar chacoalhando, porque é aí que vai ficar pálido. Muita gente não se anima à caramelização e serve o frango assim. Está errado? Não, depende para quê. Mas faz o teste na tua casa, cozinha um pouco mais, doura um pouco mais, doura um pouco menos e prova. E escolhe você qual é o sabor que você quer. Muitas vezes esse franguinho, nossa, como um franguinho douradinho delicioso, não é o tempero, não é o frango, não é a mão de quem cozinhou, ou se é, mas é o tempo de caramelização na frigideira. Quanto mais dourado, sempre no limite para não ficar queimado, mais força de sabor vai ter. Uma outra dica que eu vou te dar, porque eu sou legal, não tem nada a ver agora com isso, mas se você quer continuar dourando, presta atenção, quero continuar dourando, mas eu percebo que está tendo muita fumaça e que tem muita superfície de panela livre, né, vazia, onde essa gordura pode secar, eu vou afastar a frigideira do fogo. Eu vou pingar um pouquinho de água. O que eu fiz com essa água que eu pinguei? Baixei a temperatura da frigideira nesse lugar onde ela está vazia. Então não vai queimar, não vai acontecer aquela coisa que você viu antes. Tá vendo como parou de grudar aqui? Sim. Ó, vamos ver essa cor? Não tá mais bonita que a outra? Isso é uma caramelização ou reação de Maillard, no caso de uma proteína, que é a caramelização da proteína. E isso o quê? Sabor. E isso é o frango grelhado. Podemos juntar com a dica número 9? Pode diminuir o fogo agora, que assim, a gastronomia não tem limite, né? Mas assim, a gente poderia, mas o que vai acontecer agora? A Bárbara falou muito bom, eu vou diminuir o fogão. Por que ela diminuiria o fogão e ela tá certa? Porque tá cru dentro ainda. Se eu tiro esse frango, que está dourado, se eu corto ele agora, ele está cru. Se eu continuo dourando o fogo alto, talvez queime. Então, se eu agora quero terminar de cozinhar esse frango, chegar no ponto e ainda ter um molinho, a dica número 9 agora é não esquece da acidez. A acidez é fundamental e neste caso a acidez vai te ajudar também a terminar de cozinhar o peito de frango e ainda a ter um molho para ele. Então presta atenção, está dourado de um lado, eu estou dourando do outro, mas ainda está cru. Eu vou colocar um pouquinho de água, só um pouquinho de água. E por que eu afasto? Porque eu não quero que faça fogo, uma fogareira. Como tem gordura aqui em volta, se eu coloco água aqui, talvez o vapor dessa gordura faça combustão com fogo. Afasto por segurança, coloco um pouquinho de água. Esse pouquinho de água vai levantar a caramelização, ou seja, vai trazer o sabor. Coloco um pouquinho de acidez, pode ser vinagre ou pode ser limão. E coloco uma tampinha, uma tampa. Por que eu coloco uma tampa se eu quero um grelhado? Porque eu já grelhei, já está dourado. Se continua tendo evaporação, vou selar, caramelizar muito mais. Corro o risco de queimar.
Tá dourado por fora, mas ainda falta por dentro. Como eu cozinho por dentro, deixando suculento e dourado por fora? Com vapor. Então eu preciso colocar uma tampa. Quanto tempo? 1 minuto, porque é muito fininho esse peito de frango. Vou deixar o fogo alto? Não, agora eu consigo baixar o fogo. Por isso que aqui a gente chega na dica número 10, que é pilota o fogão. Não é sempre a mesma temperatura que você vai usar. O fogo não vai ser sempre alto, sempre médio, sempre baixo. Você precisa ficar atento a que você que pilota o fogão. Aumenta, abaixa, afasta, bota uma tampa. Você que se vira com essa temperatura. Você que tem que entender qual é a temperatura que o que você quer precisa. Se agora eu quero cozinhar o interior, eu vou colocar uma tampa. E se eu quiser fazer um molho, agora aqui, muito simples, poderia fazer o molho de novo. Um pouco de água, um pouco de vinagre ou limão e um pouco de gordura, manteiga. Um molho que tem apenas a proteína caramelizada do frango, água, uma gota de acidez, nesse caso vinagre, poderia ser água, poderia ser limão, um frango perfeitamente cozido, sem estar seco, mas dourado, com muita umidade dentro e um molho delicioso que não é mais do que água, um pouco de acidez e um pouco de gordura. Olha, a cozinha se acalmou. Dica número 11. Compra um termômetro de forno. É bem baratinho, não dá 10, 15 reais. Esse aqui, o meu, tá muito usado, por isso que ele tá assim, queimadinho. Não tá sujo, ele só tá usado. Porque muitas vezes o termômetro do teu forno, ou seja, a temperatura que marca do lado de fora, não necessariamente é a temperatura real do forno. Então, se você tomou todos esses cuidados de escolher a receita, escolher o ingrediente, escolher um dia que você estava afim, fazer a receita que você quer na forma certa, com o melhor ingrediente e a temperatura do forno falha, a tua receita vai falhar. Isso aqui é uma dica de ouro, é muito barato e transforma tudo, porque você vai ter certeza que a temperatura do teu forno é a temperatura que a receita está pedindo. Muitas vezes meu forno marca 200 aqui e 280 lá fora, ou 150 aqui e 220 lá fora. E 70 graus de diferença numa receita é tudo. Céu e a terra, sucesso, fracasso. Dica número 12, dica número 12. Respeita a temperatura de como consumir os alimentos. Ou seja, presta atenção que a temperatura de você comer o que você fez também vai mudar muito a textura e, consequentemente, a apreciação daquilo que você fez. Uma salada que tem que ser talvez fresquinha, crocante, com umas alfaces que acabaram de sair da geladeira, para que elas estejam crocantes, mas também esteja geladinha, não é igual se ela está quente ou se ficou 25 minutos na mesa esperando para ser comida. Da mesma maneira que uma sopa fria não é legal, um macarrão frio não é legal, um maionese de batata, às vezes muito gelado da geladeira, o maionese e o molho não tem a cremosidade que tem que ter. Então, às vezes, esperar 10 minutos, trazer esse prato a uma leve temperatura, um pouco menos fria, vai mudar muito a degustação. São detalhes, mas a grande gastronomia ela é feita de detalhes e muitas vezes a gente pode levar esses detalhes para o cotidiano. Então, respeita a temperatura. Pensa, se estiver mais quente, será melhor? E se estiver um pouco mais fria, será que a degustação é mais agradável? Muda tudo, a temperatura certa das coisas. Penúltimo e não menos importante, é tão importante na verdade que a gente decidiu fazer um conteúdo à parte. Não estraga os teus legumes não sabendo cozinhar eles. Muita gente não gosta de comer verduras ou legumes porque não sabe cozinhá-las. Ou porque o brócolis é aquela coisa marrom, paposa meio esquecida que desmancha na boca. O couve-flor é aquela coisa que não tem crocância e não tem gosto de nada. A cenoura é aquele palitinho marrom, pálido, esquecido, num canto que ninguém quer. A berinjela é aquele papelão meio seco, meio duro, meio sem gosto de nada. Aí sim, claro que ninguém vai gostar de nada.
E eu achei tão importante esse conteúdo que decidi fazer uma parte. Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender como cozinhar alguns legumes e verduras. E a última coisa, antes de fechar esse vídeo aqui de dicas, lembre-se que cozinhar envolve lavar a louça. E é muito bom estar preparado e saber o que a gente vai ter que fazer. É bom saber que cozinhar envolve limpar a cozinha e lavar a louça para não reclamar tanto disso. Porque quando a gente... Isso, não estou falando que a gente não possa reclamar, é claro que a gente pode reclamar. Mas está ligado com aquela primeira dica que eu te falei. Saiba se você está a fim de cozinhar, saiba se você vai estar a fim de lavar a louça depois. Então, acerta a receita que você vai fazer para a quantidade de louça que você vai sujar. Às vezes um pão com manteiga, uma banana com um pouco de canela e uma xícara de café fazem um almoço melhor do que uma grande refeição onde você não está afim de fazer nada. Lavar a louça dá trabalho, bota uma música, assiste a Paola no YouTube, assiste ou escuta um bom podcast. Uma dica é deixar um recipiente com água, detergente e um pouquinho de bicarbonato e você ir deixando os talheres e as espátulas e as pinças e as coisas que você vai usando de molho e lavar tudo junto no final. É bem mais fácil ir lavando enquanto você cozinha, às vezes, ou deixar organizada a tua cozinha do que lavar, sujar e depois no final da refeição você encontrar uma cozinha caótica. E é isso. Cozinhar leva tempo, cozinhar é uma ciência, cozinhar é um evento, mas não vamos perder só porque é mais fácil pedir delivery ou porque é mais fácil fazer miojo, não vamos nos afastar desse nosso talento, dessa nossa capacidade de preparar comida deliciosa e dessa nossa capacidade de usar o nosso tempo para cozinhar para a gente, para cozinhar para outros, no lugar de perder tempo nas redes sociais, que são ótimas, são divertidas, mas a gente precisa comer melhor, né? A gente precisa comer bem. E para isso, a gente precisa cozinhar. E para isso, eu tô aqui. Obrigada. Até!